Olá pessoal, vamos ver o que a gente vai falar. Acho que a gente vai falar sobre personalidades múltiplas, tá? Certo? Vamos lá. Vamos começar. Personalidades múltiplas. O que diz aqui? As personalidades múltiplas são fragmentos de uma consciência do espírito, de uma das consciências do espírito, que são várias, certo? Depois no final do vídeo eu coloco um link. Elas se manifestam no plano astral e no plano físico. Quem é o plano físico? Aqui eu, você e todos os encarnados somos uma consciência do corpo físico, certo? Uma consciência 5, que depois, lá para frente, eu vou explicar o que é uma consciência 5, certo? Agem e se comportam como habitantes normal do astral. Habitantes normal? Eles são habitantes normais do astral. Nós também. Quando a gente dorme, a gente vai para o astral. Então, todos nós estamos habitantes do astral. Mas, nesse caso, é a personalidade múltipla, aquela que não está aqui, a dissociada, que não está no meu bloco de ego, ela está no astral. Como a gente já viu, ela tem um componente no astral, essa personalidade múltipla, falando daqueles personagens que eu atendi ou tratei na TVP. Eu falei com eles, eles tinham um corpo físico ou um corpo astral, assim como eu e assim como o obsessor. Então, está no plano astral, certo? Tá? Tem um corpo lá para eles no plano astral, deles, né? Dessas personalidades múltiplas no plano astral. Quem não possui conhecimento as vê como espírito, mas não o são. Sim, ela se apresenta como um espírito. Ela tem forma, tem pensamento, tem suas características físicas, tem suas características emocionais, tem as suas características mentais, mas é um fragmento de consciência, é uma personalidade múltipla, certo? Fragmento da consciência 5, certo? Então, vamos lá. Atuam como se fossem pessoas normais, independentes e fazem o bem ou o mal. Claro, é uma pessoa normal, é uma persona. Nós somos uma persona do nosso espírito. Eles também são uma persona do nosso espírito. Só que não estão encarnadas e não estão comigo. Elas estão por aí. Onde? Não sei. Pode estar num charco, pode estar em nosso lar, pode estar em qualquer lugar. Porque, como a gente viu, não faz muita diferença entre um espírito e uma personalidade múltipla. As pessoas que olham realmente não sabem, tá? A maioria daqueles que estão em má situação são realmente travados numa coisa, num acontecimento todo torto, não sei o quê. Certamente são personalidades múltiplas. Certamente são fragmentos, tá? Então, trabalham para a luz e ou as trevas ou os dois, tanto faz, conforme sua preferência. Ou seja, eles são bons, são maus, trabalham por bem, trabalham para sombras, pode fazer em qualquer coisa. Têm livre-arbítrio. Eles têm livre-arbítrio. Porque eles têm consciência, mesmo que um fragmento da consciência. Certo? Mas essas personalidades múltiplas, muitas estão dormindo ou na inconsciência. Desvitalizadas, travadas numa situação específica, certo? Então, esse é o problema. Elas travam em algum lugar. Quando nós encontramos um espírito, né, que não consegue falar, que está todo quebrado, tudo, ou preso numa situação, provavelmente é uma personalidade múltipla, né, de alguém. Ou seja, existe uma ponta encarnada aqui, certo? E se elas estão nessas condições todas, certo? E aí, como é que a gente faz, né?
Elas também podem atuar no astral como magos negros e obsessores, certo? Elas também podem serem atuantes como essa coisa. É muito importante, a gente já encontrou muitos magos negros que são um galho fraco, que são personalidades múltiplas, certo? São magos negros, mas são personalidades múltiplas, ou seja, tem pouca força, certo? Eles não aguentam muita energia, tá? Na alta energia eles se rebentam logo, tá? Um desencarnado já precisa mais força, né? Mas o encarnado, se você elevar até 50 mil, ele já está mal. Se elevar acima de 50 mil, ele logo se integra na sua personalidade, né? Na consciência maior, a consciência 5 original dele, ele se integra direto. Você nem vai ter condições ou oportunidade de conversar com ele, ou fazer com que ele retire todas as coisas que ele colocou. Então, cuidado. Então, trabalhar na alta energia precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa identificar, né, se é uma personalidade ou se é um espírito, ou se tem uma ponta encarnada ou se não tem uma ponta encarnada, porque o limite você vai elevando, tudo bem, até 50 mil, né, a energia do médium, e, digamos assim, se passar, você perde se for uma personalidade múltipla, se for um fragmento de consciência, se passar de 50 mil, você acaba com ela, você não consegue falar mais. Ela realmente, se integra na consciência, e aí você perde a oportunidade de conversar com ela. Então, nos 50 mil, parou nos 50 mil, verificou se é uma personalidade, fica com ela, né? E aí depois você segue. E aí, se não for, você segue. E se resolver o problema dela, você leva a 100 mil e ela se integra, certo? Resgate das personas. Para serem resgatadas, elas devem primeiro ser contatadas. Exatamente, né? Toda a personalidade, ou todo o espírito, ou toda a subpersonalidade, ela precisa ser contatada, né? Você precisa descobrir aonde está, né? E como é que a gente faz? Se for uma personalidade do paciente, certo? Que está ali na mesa, ou em algum outro lugar, mesmo à distância, você simplesmente segue o fiozinho até ela, né? Então pega aqui, né? Tem um fiozinho que sai daqui, vai nela, você simplesmente pega esse fiozinho e segue o fiozinho. Ora, é a coisa mais simples do mundo, certo? E vai lá e pega. Quem faz isso? A equipe espiritual, é claro, né? Certo? Sim, porque você faz parte de uma equipe espiritual. E essa equipe é que é responsável para ir lá buscar e trazer, tá? Certo? Ou vai junto com o médium, ou traz eles para o médium. Tanto faz, tá? Mas eles seguem o fiozinho. Fio que te liga àquela personalidade. Eu já falei. Ele é magnético. Certo? É um laço magnético. Então fica fácil o pessoal fugir. Então, para tal, utilizamos o cordão magnético que liga o corpo físico, né? É seguido esse cordão que chegamos ao fragmento dissociado da consciência. Então, está escrito aqui que eu falei, né? Temos que avaliar o estado geral, o seu corpo astral, sua lucidez, seu estado mental e emocional. Para isso, tem um curso de apometria no canal, né, que trata desses assuntos todos. Aí é praticamente parecido com a apometria tradicional. Mas temos que limpar o cordão, né? E aí você coloca as mesmas cores, que é verde e limão,
com violeta pulsado, mas como você está na alta energia, você aumenta a tua energia para que isso seja muito mais satisfatório, muito mais rápido, muito mais intenso. Então você tem uns resultados bem melhores, certo? Despertar o fragmento. Como é que eu vou despertar o fragmento? Se ele está lá dormindo. Então, na pior dos casos, necessitamos acordar o fragmento, certo? Este fragmento. Restabelecer a saúde do seu corpo astral, esclarecer sua mente e acolher seus sentimentos, que é justamente o que se faz e o que eu ensino lá no curso de apometria, tá? Captação psíquica, lá no meu, aliás, aqui no meu canal, né? Certo? Só então apresentar a sua real natureza. E qual é a sua real natureza? Essa aqui, um fragmento de uma consciência maior. Ou seja, apresentar que ele tem uma ponta encarnada, apresentar que ele é um fragmento desta consciência encarnada, né? Que também é um fragmento. Então você também pode mostrar, iluminar o cordão, né? E ele vê os outros cordões, que ele é um fragmento dessa consciência e precisa se juntar aos irmãos. E até você pode juntar os irmãos todos também, fazer um trabalho a 50 mil, né? E juntar todos eles, como mostrado nos vídeos, né? Então fica simples, tá? Certo? E aí você, em vez de tratar uma consciência, você trata todas. Une todas e resolve logo o problema da consciência 5 e reintegra todos os fragmentos da consciência 5 de uma vez só. E fica tranquilo. Você pode fazer isso, né? E deve, na verdade. O fragmento pode aceitar ou não ser integrado, pois pode sentir que possui alguma pendência a resolver. Isso na baixa energia tem muito. Mas na alta energia ele já está em 50 mil, no máximo que ele pode ficar, ele tem muito maior consciência. E você não precisa falar muito com ele, não, né? Tentar. Quando ele está em 50 mil, ele está no máximo da consciência que ele pode ter, já deve ter resolvido todos os problemas do corpo astral dele, a mente dele já está melhor, está no máximo, então ele até ajuda você a integrar o resto todos daqueles fiozinhos. Ele vai ver, né, que ele vai se integrando, porque ele tem toda a energia que ele precisa para se reintegrar, né? Certo? Reintegrar toda aquela consciência. Porque à medida que eles vão chegando, aquela ativação de 50 mil vai fazendo a mesma coisa com os outros, né? Trazendo eles a lucidez, trazendo eles a saúde do corpo astral, e aí eles vão se juntando e pá, fica legal, né? E você não precisa fazer nada, a própria energia faz, certo? Então ele pode escolher um local onde gostaria de permanecer no corpo do encarnado. Na verdade, isso era na TVP que a gente fazia, né? Essa integração. Aqui ela é automática. Na alta frequência é automática. Na baixa energia, ela é, assim, facultativa, certo? Mas aqui na alta energia é automática, correto? Sempre é exigido uma permissão e uma acolhida. Sim, isso é verdade. Você pergunta para ele, vamos se integrar todo mundo? E ele, tudo bem. E aí você se integra todo mundo, né? Certo? Quase sempre o pessoal já está querendo se integrar mesmo, já está de saco cheio. Quem é que suporta isso aqui? De jeito nenhum, ainda mais sendo uma consciência
um fragmento de consciência. Ele está mais querendo se juntar a todo mundo e ir. A partir do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, milésimo, quantas subdivisões tiver ele, quanto mais fragmentado ou menos fragmentado, ele vai se sentindo cada vez melhor. E aí chega e terminou essa fase, você vê que o pergunta, ele vai ver que o cordão dele cada vez mais grosso, ele chama isso de cabo, né, porque junta vários fiozinhos num só, né, vai indo, aí ele vê a capa preta e depois você coloca a luz dourada e essa capa preta se torna luminosa, e aí quando se torna luminosa, está feita a junção de todos. A integração ocorre no astral com um grande consumo de energia. Sim, existe um grande consumo de energia. Na apometria de baixa energia você pode fazer essa integração, certo? Mas ela é feita depois do astral com consumo de energia. Aqui na alta energia isso acontece de uma maneira natural, porque você tem muita energia, né, ali disponível e é feito na tua frente. Quem tiver essa possibilidade de ver, a evidência, né, vai ver isso, essa coisa acontecer na sua frente. Tá, vai ser legal pra caramba, né? Uma coisa que o Godinho sempre fala, que as personalidades deles não conseguem se fundir porque tem coisas ainda a fazer, ou que não tem energia suficiente para que eles se fundam, né? Certo? Se integrem. E aqui, na alta energia, isso aí, temos energia que sobra para fazer isso, tá? Aí, tanto o médium fica em 50 mil, quanto o esclarecedor também é 50 mil, né? Certo? Então, os dois trabalham junto e vão subindo junto a energia deles, e aí, pô, fica um ambiente extremamente energético, fácil das coisas acontecerem. Agora, aceleração do processo. Como ter energia suficiente para contatar o máximo de fragmentos de consciência ao mesmo tempo? E isso eu me perguntava, né, lá em 2016 ou 2014, quando 15 por ali, né, entre 14 e 16, quando eu estava começando a trabalhar. Então nessa época, tá, eu queria ver se eu conseguia entrar em contato com todas elas e despertar todas elas e o processo ser mais rápido, porque esse negócio de uma por uma, nunca vou chegar lá, vou gastar uma fortuna, vou passar 10 vidas juntando uma por uma, que ainda mais eu que era hiper fragmentado. Então, a pergunta naquela época era como acordá-la rapidamente e melhorar seu nível de energia e lucidez. Como é que eu vou fazer isso? Pô, cara, eu tenho que resolver, caramba. Eu estou todo fragmentado, tenho um monte de pedaços da minha consciência jogadas por aí, em má situação, toda ferrada, né? Lá num umbral, num charco, presa por um obsessor, por um mago negro, sei lá onde é que elas estão. Pomba, eu quero juntar todo mundo, eu quero ser inteiro. Eu quero ser uma pessoa inteira e não cheia de pedaços. Pô, eu estou literalmente aos pedaços. Certo? Certo? Literalmente aos pedaços. E eu quero juntar esses pedaços todos, né? Certo? Primeiro eu tenho que juntar eles todos, né? Catar eles todos e botar tudo numa caixinha. Depois eu vou ter que achar cola para pegar e colar esses pedacinhos tudo, né? Então, como é que eu vou juntar esses pedaços tudo e ficar junto? Isso tudo passava pela minha cabeça, tá? A minha procura é esta. A minha procura é esta, tá? Certo? E como integrá-las com mais facilidade? Exatamente isso, tá? Como é que eu uso essa cola? Como é que eu colo todo mundo? Como é que eu integro todo mundo?
com facilidade, porque, pô, ficar falando uma com uma e tratando uma por uma, como eu já disse, isso aí é infinito, caramba, não pode, né? Eu não sei, eu tenho 10, eu estou partido em 10, eu tenho 10 fragmentos ou 10 mil fragmentos. Qualquer coisa entre 10 e 10 mil, né? Certo? Qualquer número entre 10 e 10 mil pode ser. Ou até mais, de repente. Então, como é que eu faço isso? Eu faço 10 mil sessões de apometria, 10 mil sessões de captação psíquica, 10 mil sessões de TVP, pô, né? Mesmo que eu faça isso uma vez por dia, dá 10 mil dias. Isso aí são, né? Dividido por 365 é muita coisa. São anos fazendo tratamento, né? Fora encontrar alguém para fazer todo dia, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Essa é a pergunta que eu deixo. O que você faria? Certo? Até a próxima.